Eu me chamo Marcos e trabalho como frentista em um posto de gasolina na periferia da cidade. Já fazem 3 anos desde que entrei para esse emprego, e eu pensei que estava acostumado a tudo. As madrugadas vazias, os carros que passavam apressados, os motoristas cansados e os casos estranhos que sempre aconteciam. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquela noite. Era uma madrugada comum, mas eu sentia um ar diferente no posto. Não sabia explicar, mas algo não estava certo. O posto estava quase deserto. O único carro que passava de vez em quando era de algum trabalhador noturno ou alguém indo para a balada. Naquela noite, eu estava sozinho na bomba. Já tinha um bom tempo que o último cliente tinha ido embora, e só restava eu e os meus pensamentos. O rádio da loja estava ligado, mas a música só fazia o ambiente parecer mais sombrio, como se ela estivesse tentando me distrair de algo. De repente, ouvi o som de um motor potente. Levantei os olhos e vi um carro preto chegando. Ele não era um carro qualquer, era uma daquelas máquinas caras, com vidros escuros que você só vê em filmes de ação. Meu primeiro impulso foi pensar que aquele cara devia estar com pressa ou, sei lá, poderia até ser algum tipo de celebridade. Só que o jeito como ele estacionou foi estranho, como se quisesse evitar que eu visse alguma coisa. A maneira como ele desceu do carro também foi peculiar. Não houve cumprimento, nem um boa noite. Ele parecia alheio a tudo ao seu redor. O homem estava vestido com um capô escuro, o rosto coberto com uma sombra, e seus passos eram firmes, mas sem pressa. Ele foi direto para o banheiro. Não parecia o tipo de pessoa que passaria horas ali, mas ainda assim fiquei esperando, sem saber bem o que fazer. Eu estava sozinho e meu turno estava quase acabando, o que me dava uma sensação de alívio. 10 minutos depois, ele saiu do banheiro e se dirigiu para a bomba de gasolina. Olhou ao redor, mas não parecia estar preocupado comigo. Na verdade, ele estava completamente alheio à minha presença. Eu me aproximei, como faço com todos os clientes, e perguntei se ele queria abastecer. Mas ele balançou a cabeça, não disse uma palavra. Ele entrou no carro de novo, fechou a porta com um movimento brusco e saiu sem mais nem menos. Eu fiquei ali, parado, vendo ele sumir na escuridão da madrugada. Algo naquela cena não estava certo. O que me incomodava era a sensação de que aquele homem estava fugindo de algo, ou talvez, de alguém. Mas o que mais me perturbou foi a frieza dele. O jeito como ele me olhou quando saí do carro, aquele olhar vazio, sem expressão, como se eu não fosse nada mais do que um cenário de fundo, sem importância. Era uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Algo dentro de mim dizia que aquele homem não era alguém comum. Quando a madrugada se arrastava para o fim, eu voltei para a loja e continuei meu turno. O posto parecia mais vazio do que nunca, e o silêncio que se estendia por ali parecia pesar em meus ombros. Eu só queria ir embora. Mas antes disso, decidi ligar o rádio para me distrair. Foi quando a notícia chegou. O locutor estava falando sobre um assassinato brutal que acontecerá na noite anterior, em um bairro próximo. O mais chocante era a descrição do crime. Uma vítima encontrada com sinais de tortura e marcas de violência extrema. A polícia estava fazendo uma caçada ao responsável, mas ainda não tinha pistas. O nome do suspeito? Renato Lima. Eu não sabia quem ele era, mas o nome ficou na minha cabeça. Ele estava foragido e, segundo o locutor, era um dos assassinos mais procurados pela polícia, com um histórico de crimes violentos. Algo naquela notícia não me deixou dormir. No dia seguinte, quando entrei para o meu turno, o clima no posto já estava tenso. O rádio ainda estava ligado, e as notícias sobre o assassino estavam tomando conta dos jornais locais. Cada vez mais detalhes surgiam, e os relatos sobre o modo como ele agia eram ainda mais perturbadores. A polícia dizia que ele estava em algum lugar da cidade, esperando o momento certo para se esconder de novo. Eles não sabiam quem ele realmente era, ou como ele se movia. Foi quando meu colega de trabalho me disse algo que fez meu sangue gelar. Ele me falou sobre a foto que estava circulando na TV. Era o rosto de Renato Lima, o assassino procurado. Ele não era um cara comum, nem alguém que você esqueceria facilmente. Eu fiquei paralisado. O homem que eu vi na noite anterior, aquele motorista calado e estranho, não era só mais um desconhecido qualquer. Ele era o assassino que estava sendo procurado. Era ele, Renato Lima. Eu me lembro de quando ele passou por mim. O olhar vazio,
A maneira como ele parecia tão alheio ao que estava acontecendo ao seu redor, como se fosse intocável, como se ele soubesse que poderia matar alguém e nada aconteceria. Ele não tinha medo de ser reconhecido, e isso me deu um nó no estômago. Ele passou a menos de 2 metros de mim, e eu não percebi. Eu não sabia. Eu não sabia que estava diante de um monstro. E, pior, eu não sabia se ele sabia que eu o reconheci. A sensação de que ele poderia ter me matado ali mesmo foi o que mais me assustou. Naquele momento, algo dentro de mim soube que ele poderia ter escolhido qualquer pessoa. Eu poderia ser a próxima vítima, ou qualquer um que estivesse na sua frente. Eu só não estava, talvez, no momento certo. E agora, me pego pensando se ele sabia que eu o vi. Se ele estava observando, avaliando se eu deveria ser a próxima pessoa a ser calada. Mas eu nunca soube se ele tinha me reconhecido ou se ele simplesmente não queria perder tempo com alguém como eu. O medo me consome. O medo de pensar que, por um simples erro de julgamento, eu poderia ter desaparecido sem deixar rastro. Como tantas outras vítimas antes de mim. A polícia nunca me procurou. Nunca me perguntaram sobre a noite em que Renato Lima passou pelo posto, mas eu sei o que vi. Eu sei o que aconteceu. Eu não sei porque ele passou por ali naquela noite, nem porque ele me ignorou. Mas uma coisa é certa, eu nunca mais vou esquecer os olhos dele. Aqueles olhos vazios, frios, que pareciam olhar através de mim, como se eu fosse nada. Eu não sei o que ele fez depois, onde ele foi ou se ele ainda está à solta. O que eu sei é que ele esteve ali, bem na minha frente, e eu soube que ele poderia ter me matado. E isso é o que mais me assombra. Eu só espero nunca mais vê-lo, nunca mais sentir aquele olhar sobre mim. Porque eu sei que se ele estiver de volta, ele pode estar mais perto do que imaginamos. Talvez, até mesmo à minha porta. Trabalhar no turno da noite em um posto de gasolina nunca foi algo que eu imaginasse para mim. Mas as contas não se pagam sozinhas, e ali estava eu, em um posto isolado no meio de uma estrada pouco movimentada, cercado por mato e escuridão. A rotina costumava ser monótona, com alguns caminhoneiros ou viajantes parando para abastecer ou tomar um café. Era solitário, mas relativamente tranquilo. Pelo menos, até aquela noite. Era por volta de 1:30 da manhã quando algo começou a me incomodar. O posto estava mais silencioso do que o normal, nem o som do vento atravessando o mato ao redor era perceptível. Senti um calafrio, mas tentei ignorar. Estava sentado no caixa, mexendo no celular, quando a campainha da porta soou. Levantei a cabeça, mas não vi ninguém entrando. Olhei para as câmeras de segurança, e a tela mostrou a porta abrindo e fechando sozinha. Deve ser o vento, pensei, mesmo que não tivesse sentido nenhuma brisa o dia inteiro. Saí de trás do balcão e fui verificar. Tudo parecia normal, mas aquele calafrio persistia. Ao voltar para dentro, percebi que uma das luzes externas piscava intermitentemente, o que deixava a atmosfera ainda mais perturbadora. Fechei a porta e travei, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Alguns minutos depois, enquanto organizava as prateleiras, ouvi um barulho vindo do lado de fora. Algo entre um estalo e um arrastar. Voltei correndo para o balcão e chequei as câmeras. Havia um homem parado próximo às bombas, mas ele estava de costas para as câmeras, vestindo uma jaqueta escura e um capuz que cobria completamente sua cabeça. Não havia nenhum carro por perto, e ele simplesmente ficou ali, imóvel. Peguei o microfone do interfone e perguntei: "Posso ajudar?" Minha voz ecoou na noite silenciosa, mas o homem não se moveu. Esperei alguns segundos, mas nada. Decidi sair para abordá-lo, talvez ele estivesse com algum problema. Peguei a lanterna e abri a porta com cuidado. "Senhor, precisa de ajuda?" Perguntei. Ele não respondeu nem se virou. Apenas permaneceu ali, como se não tivesse me ouvido. Ao me aproximar, algo pareceu mudar no ar, uma pressão estranha que fazia o ambiente parecer mais pesado. Quando cheguei a cerca de 3 metros dele, ele finalmente se virou. Senti meu estômago revirar. Seu rosto estava coberto por uma espécie de tecido sujo, mas era possível ver seus olhos através de pequenos buracos. Eles eram fundos, escuros e fixos em mim, sem piscar. Dei um passo para trás instintivamente. "O posto está fechado. Você precisa ir embora", eu disse, tentando soar firme, mas minha voz tremia. Ele não respondeu. Em vez disso, deu um passo lento em minha direção. Não pensei 2 vezes. Me virei e corri de volta para dentro da loja, trancando a porta atrás de mim.
O homem parou bem em frente ao vidro, apenas me observando. Peguei o telefone para chamar a polícia, mas a linha estava muda. Tentei meu celular, mas também estava sem sinal. Enquanto isso, ele continuava lá, parado. Seus movimentos eram sutilmente erráticos, pequenos tremores que tornavam sua presença ainda mais perturbadora. De repente, as luzes do posto piscaram e apagaram, deixando apenas a iluminação de emergência dentro da loja. Quando olhei para fora novamente, ele havia sumido. Mas a sensação de estar sendo observado permanecia. Decidi que precisava me esconder. Fui até o estoque, levando comigo um taco de beisebol que mantínhamos para emergências. Enquanto estava lá dentro, ouvi passos lentos do lado de fora da loja. O som ecoava como se algo arrastasse os pés no chão. Senti meu coração disparar quando os passos pararam bem na porta do estoque. Fiquei em silêncio absoluto, tentando controlar minha respiração. Então, ouvi o som de unhas arranhando a madeira da porta, como se algo estivesse tentando abrir caminho. Depois de alguns minutos, o som parou. Esperei mais algum tempo antes de criar coragem para sair. O salão da loja estava vazio, mas as portas de vidro estavam abertas, mesmo eu tendo certeza de que as havia trancado. No chão, marcas de pegadas sujas levavam para fora, em direção ao mato. Voltei para o balcão, tremendo. As câmeras estavam desligadas, e o gerador de emergência parecia estar falhando. Peguei o telefone fixo novamente, e dessa vez, o tom de descagem estava ativo. Liguei para a polícia e expliquei rapidamente a situação. Eles disseram que enviariam uma viatura, mas que poderia demorar devido à distância. Enquanto esperava, ouvi algo que nunca mais vou esquecer. Era uma risada baixa, rouca, vinda de algum lugar lá fora. Fiquei paralisado, segurando o taco de beisebol com toda a força. A risada se intensificou, ecoando pelo posto vazio, até que, de repente, cessou. Quando os policiais chegaram, cerca de 40 minutos depois, tudo estava em silêncio. Expliquei o que aconteceu, mas eles não encontraram nada de anormal. Apenas as marcas de pegadas no chão, que terminavam abruptamente no meio do mato. Desde aquela noite, pedi para trocar de turno. Nunca mais quero trabalhar na madrugada naquele posto. E, até hoje, sinto que algo ou alguém continua me observando de longe. Trabalho no turno da noite em um posto de gasolina afastado da cidade. Sempre gostei da tranquilidade das madrugadas, o som do vento, o movimento eventual de um caminhoneiro ou viajante perdido. Mas nunca pensei que essa aparente calma poderia esconder algo tão perturbador. Era uma noite fria, por volta das 2 da manhã. Eu estava sentado no caixa, revisando o inventário do dia, quando ouvi um barulho diferente vindo das bombas de combustível. Era um som de gotejamento, como se alguma mangueira estivesse pingando. Olhei para as câmeras e vi algo que me deixou intrigado. Um carro velho, um sedã escuro, estava estacionado ao lado da bomba número 3. Eu não tinha ouvido o motor, nem visto quando ele chegou. Saí para verificar, levando uma lanterna, mas, quando cheguei perto, o carro estava vazio. Nenhum sinal de motorista ou passageiros. O tanque estava fechado, e a mangueira pendia no lugar, como se não tivesse sido usada. Dei uma volta ao redor do veículo, tentando entender como ele tinha parado ali sem que eu percebesse. Talvez o motorista tenha ido ao banheiro, pensei. Mas a ideia parecia improvável, eu teria visto ou ouvido algo. Voltei para dentro e chequei as câmeras de segurança. O carro estava lá, mas nenhuma imagem mostrava ele chegando. Uma falha no sistema? Talvez. Resolvi deixar para lá, mas o desconforto permaneceu. Cerca de meia hora depois, enquanto organizava algumas prateleiras, ouvi o barulho de passos no lado de fora. Corri para a porta e olhei, mas não vi nada. Peguei a lanterna novamente e saí, caminhando até o carro. Estava do mesmo jeito, abandonado. Mas dessa vez percebi algo estranho. Havia marcas de mãos sujas de graxa na lataria, como se alguém tivesse tentado abrir o porta-malas. Quando iluminei a parte traseira, notei que o porta-malas estava ligeiramente entreaberto. Um cheiro estranho, algo entre ferrugem e carne podre, invadiu meu nariz. Meu instinto dizia para eu voltar, mas a curiosidade me venceu. Levantei a tampa do porta-malas com cuidado, e o que vi me fez dar um passo para trás. Havia roupas encharcadas de sangue e um velho casaco jogados ali dentro. Não havia nenhum corpo, mas o sangue estava fresco. Engoli em seco e recuei, sentindo meu coração acelerar. Decidi chamar a polícia, mas, ao voltar para o caixa, o telefone estava morto. Peguei meu celular,
mas ele também não tinha sinal, algo que nunca acontecia ali. Comecei a sentir que não estava mais sozinho. Voltei para a loja, trancando a porta atrás de mim. Enquanto tentava raciocinar, ouvi um som que fez meu sangue gelar, a porta do porta-malas batendo com força. Corri até as câmeras e vi uma figura ao lado do carro. Era um homem, alto e magro, com movimentos desajeitados, como se estivesse mancando. Ele olhou diretamente para a câmera, mas seu rosto estava coberto por uma sombra. Em uma das mãos, segurava o que parecia ser uma chave inglesa. A figura começou a andar em direção à loja. Senti o pânico tomar conta de mim. Peguei o taco de beisebol que ficava debaixo do balcão e me preparei. Ele parou bem em frente à porta de vidro, inclinando a cabeça como se estivesse me analisando. Bateu na porta com a chave inglesa, sem muita força, mas o som ecoou pela loja. "Posso ajudar?" Tentei gritar, mas minha voz saiu trêmula. Ele não respondeu. Apenas continuou batendo ritmicamente na porta. De repente, parou e apontou para as câmeras, como se quisesse que eu olhasse. Virei para o monitor, e o que vi quase me fez desmaiar. O carro não estava mais lá. No lugar onde ele deveria estar, havia apenas uma área vazia do posto, como se nunca tivesse existido. Mas o homem continuava diante da porta, real e ameaçador. Quando olhei de volta, ele tinha desaparecido. O posto estava vazio, mas eu sabia que ele ainda estava por perto. Passei o resto da noite trancado no estoque, segurando o taco de beisebol com toda a minha força. Quando o turno finalmente acabou e o dia amanheceu, saí dali o mais rápido que pude. Nunca mais voltei para aquele posto. Pedi demissão na mesma semana, mas a imagem daquele homem e o cheiro de sangue no porta-malas ainda me perseguem. O que aconteceu naquela noite, eu nunca saberei ao certo. Mas sei que algo muito errado aconteceu ali. Trabalhar em um posto de gasolina no turno da noite nunca foi o emprego dos meus sonhos, mas as contas não esperam. Meu posto ficava em uma estrada praticamente deserta, cercado por matagal dos dois lados. Durante o dia, até havia algum movimento, mas à noite, o lugar ficava completamente vazio. Era apenas eu, as bombas de combustível e o vento assobiando do lado de fora. Tudo aconteceu numa noite particularmente fria. Lembro que mal havia movimento. O único cliente antes da meia-noite foi um caminhoneiro que abasteceu e seguiu o caminho sem trocar muitas palavras. Depois disso, o posto mergulhou em um silêncio pesado. Aproveitei o tempo para organizar a loja de conveniência. Eram cerca de 2:30 da manhã quando ouvi algo que fez minha pele arrepiar. Um som ritmado vindo das bombas, como se alguém estivesse tamborilando nelas com os dedos. Olhei pela janela, mas não vi nada. Tudo parecia normal. Decidi ignorar e voltar ao meu trabalho, mas o barulho continuou, mais insistente. Peguei a lanterna e saí para conferir. O ar gelado me envolveu, e o silêncio do lado de fora era opressor. Caminhei até as bombas, iluminando o caminho à minha frente. Não havia ninguém. Quando estava prestes a voltar para dentro, ouvi outro som, um barulho seco, como o estalar de galhos, vindo do matagal ao lado do posto. Apontei a lanterna naquela direção, mas tudo que vi foram as sombras das árvores dançando no vento. Engoli em seco e voltei rapidamente para a loja, trancando a porta atrás de mim. Sentei no balcão, tentando me acalmar. Provavelmente um animal, pensei. Mas algo ainda me incomodava. Resolvi conferir as câmeras de segurança. Elas mostravam as bombas e parte do matagal. Foi então que vi uma figura parada entre as árvores, quase completamente escondida na sombra. Ela não se movia, apenas estava lá, observando o posto. Meu coração disparou. A figura era alta, com proporções que pareciam ligeiramente erradas. Seus ombros eram largos, e a forma como estava parada dava a impressão de que não era totalmente humana. Decidi pegar o telefone e chamar a polícia, mas a linha estava muda. Tentei meu celular, mas também estava sem sinal. Enquanto tentava pensar no que fazer, ouvi um som vindo da parte de trás do posto, um arrastar de algo pesado no chão. Peguei a lanterna e o taco de beisebol que mantínhamos para emergências. Fui até os fundos, iluminando o caminho com as mãos trêmulas. Quando virei a esquina, o som parou. Havia marcas estranhas no chão, como se algo tivesse sido puxado dali em direção ao matagal. Voltei correndo para dentro, decidido a me trancar até o amanhecer. Mas, quando entrei na loja, percebi que algo estava errado. Todas as luzes estavam apagadas, exceto a iluminação de emergência. Meu corpo inteiro estava em alerta, como se estivesse sendo observado.
Cheguei ao balcão e olhei para as câmeras novamente. A figura não estava mais nas árvores. Em vez disso, estava parada bem no meio do pátio do posto, de frente para a loja. Mesmo com a imagem granulada, eu podia sentir seus olhos fixos em mim. Sua cabeça parecia levemente inclinada, como se estivesse me analisando. De repente, a campainha da porta tocou. O som me fez pular. Olhei para a entrada, mas ninguém estava lá. A campainha tocou novamente, seguida por um som de batidas leves no vidro. Peguei o taco e fui até a porta, tentando ver o que estava acontecendo. Quando cheguei perto, percebi que havia algo escrito no vidro com o que parecia ser terra ou lama. "Você está aí?" Recuei, sentindo o pânico tomar conta de mim. Foi então que ouvi o som mais aterrorizante da minha vida. Era uma risada baixa e gutural, vinda de dentro da loja. Me virei rapidamente, mas não havia nada ali. Ou, pelo menos, era o que parecia. O som continuava, ecoando pelas paredes. Corri para o estoque e me tranquei lá dentro, respirando com dificuldade. O som da risada parou, mas agora havia passos. Eles vinham lentamente, como se quem quer que fosse estivesse explorando cada canto da loja. Ouvi as prateleiras sendo derrubadas e algo arranhando as paredes. A porta do estoque tremeu com um impacto forte. Outra batida. E mais outra. Comecei a gritar, pedindo ajuda, mas sabia que ninguém me ouviria. Segurei o taco com toda a minha força, esperando o pior. Mas, então, tudo parou. Silêncio absoluto. Esperei por minutos, ou talvez horas, antes de criar coragem para abrir a porta. A loja estava destruída, com produtos espalhados por todo lado. Mas não havia sinal de ninguém. As câmeras estavam desligadas, e a energia tinha voltado, como se nada tivesse acontecido. Quando meu turno finalmente acabou e meu substituto chegou, ele encontrou um homem pálido, tremendo e incapaz de explicar o que tinha acontecido. Pedi demissão naquela mesma manhã. Nunca mais voltei para aquele posto. Até hoje, quando fecho os olhos, ainda ouço aquela risada. Me chamo Lucas, e há 2 anos trabalho como frentista em um posto de gasolina. O turno da madrugada é sempre o mais estranho, pois a maioria dos motoristas que aparecem está cansada ou apressada, e o silêncio da cidade cria uma sensação de isolamento. Não me importo, já estou acostumado. Mas a noite de ontem foi diferente, muito mais do que eu poderia imaginar. Era por volta de 3 horas da manhã quando ele chegou. O carro parou na bomba 3 sem fazer barulho, e o motor se desligou de forma suave, como se o veículo quisesse não ser notado. Olhei pela janela da loja e vi o homem saindo. Ele estava vestido com uma jaqueta escura, a capô baixa, e andava rápido, sem olhar para os lados, como se tivesse uma missão a cumprir. Eu estava sozinho no posto naquela hora, o que é comum durante o turno da madrugada, e meu único trabalho é abastecer os carros e, se necessário, fazer o caixa. Decidi ir até ele. "Boa noite, senhor, posso ajudar?" perguntei, tentando ser educado, mas ele não respondeu. O homem apenas apontou para o tanque do carro, um modelo simples, nem de luxo, mas sujo, como se tivesse rodado por muitos lugares. Comecei a abastecer e notei o quanto ele estava estranho. O olhar dele não estava nervoso, mas era como se ele estivesse fugindo de algo, ou de alguém. Quando ele estava indo para o caixa, eu percebi que ele olhou para os lados, como se estivesse verificando se estava sendo observado. Ele se aproximou da loja, pegou uma garrafinha de água e pagou em dinheiro. Ele não disse nada. O silêncio entre nós era palpável. Fui fazer o troco e, ao olhar para ele novamente, me dei conta de uma coisa: ele estava suado, com a testa brilhando como se tivesse corrido muito, mas a jaqueta dele estava em bom estado, não parecia ser de alguém que tivesse se esforçado muito. Aquela diferença me deu um calafrio, mas pensei que estava apenas ficando paranoico. Ele pegou o troco, disse um obrigado seco e voltou para o carro. Eu só o vi indo embora na direção da estrada deserta, com os faróis acesos, se perdendo na escuridão da noite. Não era nada demais. Talvez fosse só mais um motorista cansado, correndo de algo ou alguém. Mas à medida que a noite ia passando, comecei a ficar inquieto. O silêncio no posto parecia mais pesado do que nunca, e eu não conseguia tirar aquele homem da minha cabeça. O que me inquietava era a sensação de que eu deveria ter feito mais. Algo dentro de mim dizia que ele não era normal, que havia algo errado, mas não conseguia identificar o que era. Ao longo da madrugada, mais alguns carros passaram,
mas nada de importante aconteceu. Eu estava no meu turno até às 7 horas, e estava começando a ficar aliviado por ter superado mais uma noite. Quando quase terminei meu expediente, a televisão ligada na loja começou a transmitir uma notícia de última hora. O apresentador falava sobre um fugitivo procurado, e a descrição batia com a imagem de um homem que estava sendo procurado pela polícia há algumas semanas. O nome dele? Rodrigo Mota. Ele tinha sido preso anos atrás por vários crimes violentos e fugiu enquanto estava sendo transferido para outro presídio. A polícia agora estava em alerta, pois ele havia matado mais 2 pessoas durante sua fuga. A coisa mais chocante foi o que ele fez logo depois de fugir. Ele sequestrou um carro, enquanto dirigia pela estrada, matou o motorista, que ele aparentemente não conhecia. O apresentador detalhava a busca e a descrição de Rodrigo, dizendo que ele estava provavelmente tentando sair da cidade. Foi só nesse momento que minha mente fez a conexão. O homem que eu vi à noite, aquele motorista tão estranho, que não parecia querer ser notado, era ele. Rodrigo Mota. O fugitivo procurado. O pavor me atingiu com uma força que eu nunca havia sentido antes. Eu tinha olhado para ele várias vezes, a uma distância de apenas alguns metros, sem saber quem ele realmente era. Ele havia estado ali, bem na minha frente, e eu não percebi. Ele estava tão calmo, tão impassível, como se soubesse exatamente onde estava indo e o que ia fazer. Eu já ouvi histórias de pessoas que cruzaram com assassinos ou criminosos procurados sem saber. Mas nunca imaginei que seria eu. Eu sempre achei que um dia, talvez, alguém me contasse uma história dessas, mas eu nunca pensei que fosse ser parte de uma. Eu estava sozinho, em um posto de gasolina no meio da madrugada, e um homem procurado por matar pessoas passou bem na minha frente, sem que eu tivesse a mínima ideia do que ele era capaz. Agora, toda vez que penso naquela noite, me sinto paralisado. Eu nunca vou saber se ele me reconheceu, se ele estava apenas esperando o momento certo ou se ele sabia que eu era uma pessoa irrelevante em sua fuga. Eu só sei que ele passou por ali, tranquilo, sem pressa. E, o mais aterrador de tudo, é que ele poderia ter feito comigo o que fez com tantas outras vítimas. E eu só soube disso depois que ele já tinha ido embora. Hoje, quando olho para o retrovisor enquanto saio do trabalho, fico pensando se, um dia, ele vai voltar. Não sei o que ele fez depois de sair do posto, mas, de alguma forma, ele ainda está lá, na minha mente, como uma sombra. E a sensação de que ele poderia ter me escolhido, essa sensação nunca vai desaparecer. Trabalho em um posto de gasolina na beira de uma rodovia esquecida pelo tempo. Meu nome é Rafael, e peguei esse emprego noturno porque o dinheiro era bom e as noites, em teoria, eram tranquilas. O posto era pequeno, com uma loja de conveniência desatualizada e um banheiro que mais parecia um cômodo de filme de terror. A rotina era simples: atender os poucos motoristas que passavam, organizar as prateleiras e esperar o turno acabar. Mas uma noite mudou tudo. Era uma quinta-feira de outubro, e a noite estava especialmente escura. Uma tempestade ameaçava chegar, mas ainda não havia chovido. Pouco antes da meia-noite, um carro velho, um sedã cinza, entrou no posto. O motor fazia um barulho estranho, como se estivesse se arrastando. Um homem saiu do carro. Ele usava um casaco surrado e um chapéu que escondia parte do rosto. "Boa noite", disse ele, com uma voz rouca. "Preciso abastecer." "Claro", respondi, tentando soar casual, apesar de sentir algo desconfortável naquela presença. Enquanto abastecia o carro, percebi que ele ficava parado ao lado da bomba, me observando. Seu olhar era intenso, como se estivesse estudando cada movimento meu. Assim que terminei, ele pagou em dinheiro, notas velhas e sujas, e entrou de volta no carro sem dizer mais nada. Assim que ele partiu, notei algo estranho. O cheiro. Um odor forte e desagradável ficou no ar, como carne estragada misturada com ferrugem. Olhei ao redor, mas não vi nada que pudesse explicar o cheiro. Balancei a cabeça e voltei para dentro da loja. A noite seguiu, mas eu não conseguia me livrar daquela sensação ruim. Por volta das 2 da manhã, o barulho de passos do lado de fora me fez congelar. Olhei para as câmeras de segurança, mas não vi nada. Peguei a lanterna e saí para investigar. O ar estava pesado, e o vento fazia os cartazes de promoção balançarem. Foi então que vi. No canto mais afastado do pátio do posto, algo se movia. Apontei a lanterna e quase deixei cair quando vi claramente. Era o homem do sedã cinza. Ele estava parado,
olhando para mim, mas não parecia normal. Seu corpo estava contorcido de uma forma que não era natural, e seus olhos refletiam a luz da lanterna, brilhando como os de um animal. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele desapareceu na escuridão. Voltei correndo para a loja, trancando a porta atrás de mim. Peguei o telefone para ligar para a polícia, mas a linha estava morta, como se alguém tivesse cortado a linha. O pânico começava a tomar conta de mim quando ouvi batidas na porta de vidro. Olhei, e ele estava lá novamente, parado, com aquele sorriso perturbador no rosto. "Deixe-me entrar", disse ele, a voz reverberando como um eco. Eu não respondi. Peguei um pedaço de madeira que ficava debaixo do balcão e me preparei para o pior. As batidas cessaram, mas o silêncio que veio em seguida foi ainda pior. Olhei para as câmeras novamente, mas elas estavam com interferência. Apenas chiados e imagens distorcidas. Foi então que as luzes da loja apagaram, mergulhando tudo na escuridão. Fiquei ali, no escuro, segurando o pedaço de madeira com força, tentando controlar minha respiração. Ouvi passos dentro da loja. Eles eram lentos, como se ele estivesse me caçando. "Eu só quero conversar", disse aquela voz, agora mais próxima. Não respondi. Tentei me esconder atrás do balcão, mas podia sentir que ele sabia exatamente onde eu estava. O cheiro horrível de antes voltou, mais forte do que nunca. Minha visão começou a ficar turva, e eu sentia meu coração bater descontroladamente. Foi então que ouvi um barulho alto, como um trovão. As luzes voltaram, e tudo estava silencioso novamente. Levantei-me lentamente e olhei ao redor. A loja estava vazia, e a porta da frente ainda estava trancada. Corri para as câmeras, mas todas as gravações estavam apagadas. O relógio marcava 13h30 da manhã. Quando o turno finalmente terminou, entreguei as chaves para meu colega e fui embora. Pedi demissão no mesmo dia. Nunca soube o que aconteceu naquela noite ou quem, ou o que, era aquele homem. Mas até hoje, quando dirijo por estradas desertas, evito olhar para os lados. Tenho medo de ver aquele sedã cinza novamente.